Olá, bem-vindos ao Talk Show do Micael. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Romildo Rios. Boa tarde, professor Romildo. Boa tarde, grande e pequeno Micael. É um prazer estar aqui sendo teu convidado para essa entrevista, esse bate-bola rápido. Como surgiu o Papo de Esquina que você escreve na sua rede social? Papo de duas pedreirenses na esquina. Na verdade, ele surgiu da observação constante que eu faço dos acontecimentos do cotidiano na nossa cidade. Como eu trabalho com linguagens, eu sou professor de língua portuguesa, literatura e produção de texto, eu observo bastante a maneira como as pessoas se expressam. E todo mundo sabe que o principal fator da comunicação é, de fato, se comunicar. Não importa se você fala corretamente ou de maneira incorreta do ponto de vista da gramática culta, normativa. Existem variantes. O importante é se fazer entender. Mas não deixa de ser engraçado demais a maneira como algumas pessoas da cidade de Pedreiras falam. Ora, agressivamente, é muito comum você ver uma mãe puxando um filho pelo braço assim, bora menino, bora menino, bora menino. É quase cantando, tá sorrindo. Eu acho que tu já foi chamado pela tua mãe assim, atravessa aí menino, menino. Já. Então, eu observo isso, assim, às vezes a forma grosseira como fala, às vezes a forma delicada como se fala. Um dia desse, Micael, eu vinha e o meu filho ia na garupa da moto e de repente, sem observar, ele tocou a mão de um garotinho que vinha com a mãe. Ela não vinha pela calçada, ela vinha pela rua com dois filhos. O filho dela, que é mais ou menos da tua idade, tocou, sem querer, a mão no pé do meu filho que caiu a chinela. E eu não tinha visto, eu seguindo. Aí meu filho disse, pai, minha chinela caiu. Aí eu parei a moto. Quando eu parei, que eu olhei para trás, aí vi o garotinho já voltando para pegar a chinela e entregar pra gente. E a mãe brigou. Eu tô cego não, menino! Deixa aí! Então, essa história é engraçada, né? O papo de duas pedreirenses. Em alguns momentos, você tem situações que são reais. Já estou mais ou menos no conto de número 36 ou 37. Algumas situações são reais, algumas a gente cria, algumas a gente fantasia, mas todas têm um momento de inspiração no que é real da cidade. Como você se sente quando vê um técnico de futebol ser chamado de professor e um professor ser chamado de tio? Eu não me incomodo. Eu acho que qualquer pessoa que está ensinando algo, por exemplo, no momento que teu pai te ensina a manusear esses instrumentos de estúdio, naquele momento ele é teu professor. No momento que uma mãe ensina uma filha como lavar uma roupa, como limpar uma casa, como fazer uma comida, ela está dando lições de arte culinária, de economia doméstica, de trato doméstico ou qualquer outra coisa. Em qualquer situação, há sempre alguém ensinando e alguém aprendendo. Então não deixa de ser um professor. Só que às vezes você tem um técnico que é inferior ao jogador. Então, na verdade, o técnico está sendo aluno e não professor. Para você, quem é hoje a escória da sociedade? A resposta é complicada, né? Porque não existe só um segmento, ou só um tipo de pessoa com um tipo de comportamento que seja a escória. Eu acredito que a maior escória da humanidade tem sido a ambição desenfreada de todos nós. Como você vê os extremistas islâmicos? Você sabe que os cristãos também já foram extremistas na Idade Média. Eu sempre costumo dizer que os muçulmanos eles estão vivendo a Idade Média deles agora, mas eles vão evoluir. Pokémon Go, esse jogo veio para alienar as pessoas? Em parte, na verdade, muita gente se chateia porque eu faço algumas críticas no Facebook. Eu até chamo de Pokémon Mongol. Não é Pokémon Go, é Mongol, mongoloide. Na verdade, qualquer coisa que nos provoque, que nos cause dependência, é ruim. Seja droga, seja rede social, seja jogos. Por exemplo, eu tinha amigos que eram viciados na época do Atari, que depois evoluiu para o Nintendo. Né? E aí foi seguindo. Você perde muito tempo. Eu tenho 43 anos, mas eu perco bastante tempo em WhatsApp, que eu não perdia quando ele não existia. É questão de controle, mas é difícil. Você vai pegar uma geração que ainda está em processo de maturidade, de formação de personalidade como você. E aí a pessoa cria aquela dependência e não entende depois que tem que aprender outras coisas. A vida não se resume
só o virtual. O mundo real tem que se sobrepor ao virtual sempre. E vamos a um bate-bola jogo rápido. Violência. Complicada, mas a pior violência é essa que envolve o nosso cotidiano. A violência do dia a dia, que poderia ser evitada. Um desejo. São desejos utópicos, né? São coisas que a gente sabe que não se realizam nas gestões humanas. Era um mundo de paz, um mundo de igualdade, um mundo de respeito às pessoas, isso não vai existir. Por isso que a oração do Pai Nosso diz assim: venha a nós o vosso reino. Segundo os estudos que a gente realiza, só haverá um governo de total justiça, equidade e respeito se for gerido por um ser que não seja humano. O ser humano ele não tem essa capacidade. Desigualdade social. Exatamente na esteira do que a gente vem falando. O ser humano não tem capacidade de gerir a si próprio. E aí o que acontece? Todas as desigualdades acontecem porque alguém quer sempre se colocar acima. Se você for estudar e você vai estudar história geral, você vai ver que só teve uma época em que a humanidade era realmente unida, na época do coletivismo primitivo, que estava todo mundo junto tentando se defender das adversidades naturais. Eras de gelo, época de maremoto, terremoto, todo mundo tinha que se unir. Agora, quando se criou classe social, onde uma se coloca superior à outra, as pessoas pensam, têm a ilusão de que são mais importantes sem serem. Medo. Eu tenho medo de uma coisa. Eu tenho medo de avião, tenho medo de altura. Eu tenho acrofobia. Já perdi 3 passagens aéreas, 2 vezes pela FAES para fazer curso de marketing, e uma vez quando eu vim embora de Recife, ganhei a passagem de Teresina e optei por vir de ônibus. Porque assim, se fosse de navio, o navio afundar, eu sei nadar, ainda dava para segurar um pouco. Se o ônibus virar, eu sei que caminhar, caso eu não morra. Mas o avião se cair, eu não tenho asa para voar, né, meu amigo? Esse foi um bate-papo com o professor Romildo. E você já sabe, quem escolhe o próximo entrevistado é você. Curta e compartilhe o meu canal, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever. Um forte abraço e tchau!